Oi, meu povo! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Quanto tempo, né? Nossa, muito tempo se passou desde que eu gravei o último vlog aqui no nosso canal, compartilhando a vida. E hoje eu estou vindo aqui falar com vocês sobre um assunto que eu posterguei muito tempo para vir falar. Não é um assunto fácil, mas sempre que eu tentava gravar esse vídeo, eu não conseguia, ou não gostava do resultado, ou não achava que eu estava pronta para colocar ele no ar. Então, posterguei muito tempo esse vídeo. Conversei muito com Deus. Barulho. Porque eu moro do lado de uma avenida, gente, então pode ser que vaze um pouquinho aqui de barulho de carros. Eu falei muito com Deus sobre se eu deveria ou não gravar esse vídeo, se fazia sentido ou não. E desde então pensei e só postergava esse momento. E aí, há uns dias atrás, a Dessa falou: "Pô, por que você não grava o vídeo?" E eu achei isso muito engraçado, porque ela... Todo mundo sabe aqui, né? Quem acompanha o canal sabe que ela não gosta de apresentar, de aparecer, ela não é igual a minha, ela até aparece um vídeo ou outro, fala uma coisinha ou outra, mas ela não gosta, né? Não é a praia dela. Eu gosto mais de aparecer, de falar, de compartilhar. Então, quando ela me falou isso, eu senti que... Aí eu comentei, eu falei, mas você nem gosta e tal. Ela falou assim, mas eu acho que precisa, né, eu acho que você precisa contar o que aconteceu. E, ok. Escutei aquilo e fiquei quieta. E eu já tinha conversado com Deus que se fosse para eu gravar o vídeo, para que ele me direcionasse, né? E eu entendi que vindo dela, isso era uma resposta, né? De que eu precisava vir aqui falar. Sobre o que vamos falar hoje? Nós vamos falar hoje sobre os nossos anjos, Helena e Vitor. Nós temos aqui no canal uma playlist, Diário da Phoebe, e o Diário da Phoebe do Vitor e da Helena, os nossos anjos. E eu espero não esquecer nada e poder falar um pouco aqui do que o Senhor fez nas nossas vidas, né? De tudo que a gente viveu durante esse tempo. Para quem não sabe, né? Ou para quem tá chegando agora, caiu nesse vídeo agora, né? Enfim, por conta por conta do título, algo assim, e ficou por aqui. Vitor e Helena são os nossos filhos, os nossos anjos no Senhor, que agora estão lá com Jesus. E aqui no canal tem uma playlist Diário da Phoebe, onde nós contamos todo o nosso processo de fertilização in vitro. Nosso processo de fertilização in vitro teve início em outubro de 2021. Foi um processo muito lindo, cheio das bênçãos do Senhor, cheio de milagres, né? Quando a gente fez a primeira consulta, a gente não tinha R$1. E o Senhor foi tão perfeito em tudo que fez, tão perfeito, e Ele proveu cada coisa que a gente precisou. Nós engravidamos em maio de 2022, fizemos a transferência em maio de 2022, engravidei em maio de 2022, uma gravidez gemelar, um menino e uma menina. E quem voltar lá para assistir os vídeos vai ver que desde o começo eu já sabia que seria um menino e uma menina e que eu engravidaria de gêmeos. Então vocês vão ver que nos vídeos do processo da fertilização, em vários vídeos eu falava isso. Porque o Senhor já tinha me dito que eu teria um menino e uma menina, a Helena e o Vitor. Nós já chamávamos eles pelos nomes em cada vídeo. E engravidei em maio de 2022, passamos aí uma gravidez, apesar de não ser uma gravidez gemelar, uma gravidez tranquila, né? Eu continuei trabalhando,
porém em home office, porque a gente ainda estava ali com resquícios da pandemia, né? Na época a gente ainda morava em Arujá, então era um pouco longe, eu já tava com a barriga bem grande, era muito cansativo sair de Arujá até São Paulo. E aí a médica achou que era melhor que eu fizesse home office. E assim foi. Então eu ia para a empresa só em momentos muito específicos. Quando foi em setembro, eu precisava fazer uma ultrassom de rotina, uma das morfológicas eu precisava fazer. E nesse dia eu fui para a empresa porque eu precisava fazer esse exame e eu tinha marcado em um laboratório que eu gosto muito, que é perto do meu trabalho. Então eu falei, então já vou, já faço e já trabalho por lá mesmo, depois volto para casa, tá tudo certo. Como a Andressa trabalhava à noite, na época ela não foi comigo, né, porque ela tinha trabalhado a noite toda e eu ia estar em São Paulo, então só para ela ir lá e depois voltar não faria muito sentido, e aí eu pegaria o vídeo da ultrassom e ela conseguiria ver o vídeo. Chegando na ultrassom, trabalhei a manhã inteira, minha ultrassom estava marcada ali perto do horário do almoço, então eu trabalhei o dia inteiro, a manhã inteira, super tranquila, não estava sentindo nada, foi bem tranquilo. Quando eu fui fazer a ultrassom, já comecei a ver ali, eles estavam bem, se mexendo, né? A gente já tá acostumado a fazer ultrassom, a gente já percebe que tá tudo bem, ou se não tá. Então eles estavam ali bem celeretes, nossa, minha dicção tá péssima hoje. Como eles eram sempre, só que a médica que estava fazendo a minha ultrassom me perguntou se ela conseguiria falar com o meu obstetra, né? E aí eu já vi que não tinha alguma coisa errada. E aí a gente entrou em contato com o meu obstetra e depois de falar com o meu obstetra, ela me explicou o que estava acontecendo. Então, ela falou que o meu colo estava curto. E o que significa, né, o colo curto? O colo curto, ele quer dizer que o meu colo, quando a gente está perto de entrar em trabalho de parto, o nosso colo começa a afinar. Então ele é mais grossinho e ele começa a afinar para que você comece a ter as dilatações, né? E o ideal para o momento que eu estava de gestação, que eram 23, 22 semanas, eu precisava estar com 30 milímetros de colo. E o meu colo estava com 13 milímetros, 13,9, se eu não me engano. E isso era grave, né? Ainda mais em uma gestação gemelar, né? Então ela conversou com o meu obstetra e meu obstetra pediu para eu ir para a clínica. Então a Dessa saiu de casa, foi para São Paulo me buscar, me passou lá e a gente voltou para Guarulhos porque o meu obstetra era aqui em Guarulhos. Chegando aqui em Guarulhos, ele tranquilizou muito a gente, não é tão grave assim, fique tranquilo, essa médica exagerou, né, pode ir pra casa. Ele nem queria me colocar de repouso, mas eu fiquei bem preocupada, eu expliquei pra ele que eu trabalhava muito longe, que eu trabalhava sentada o dia inteiro. E aí ele falou, então vamos fazer assim, vamos te afastar. Depois de 15 dias você vai entrar pro INSS, porque aí você fica afastada até você ganhar os bebês. E eu falei, ok. Então, voltamos para casa, né? Entrei em contato no trabalho, expliquei tudo e tal. E foram dias muito difíceis para mim, né? Porque eu sou muito ativa, eu sou uma pessoa muito ativa. Então, ficar parada para mim, ficar deitada, me deixava muito mal. E ter que parar de trabalhar me deixou muito mal. Eu fiquei mais de uma semana chorando porque eu ia ter que parar de trabalhar, ia ter que ficar na cama, né? E aí um dos tratamentos de Deus comigo foi justamente isso. Eu não queria depender de ninguém, né? E era muito difícil para mim, né? Depender de alguém. Então, fiquei muito mal. Nossa, eu só chorava. Fiquei muito mal mesmo.
Só que eu comecei a pesquisar sobre o colo curto, né? Sobre a ICC. Gente, eu não sei falar. ICC é uma sigla que eu vou deixar aqui embaixo. O que significa, né? Mas é alguma coisa incontinência cervical. E aí a médica falou isso, voltei pra casa e eu fiquei com isso na cabeça e eu comecei a pesquisar. Já que eu tava ali na cama, tô fazendo, o que tá acontecendo comigo? O que quer dizer isso, né? Eu sabia que eu poderia entrar em trabalho de parto a qualquer momento, porque meu colo de fato tava começando a abrir para que eu entrasse em trabalho de parto. E eu comecei a pesquisar e aí eu comecei a ficar preocupada, né? Porque eu comecei a ver que não era tão tranquilo como o obstetra tinha dito. E aí eu fazia parte de um grupo onde tinha uma doula. E aí eu perguntei nesse grupo, falei, era um grupo aberto, né? A gente mandava dúvidas e ela sempre muito disposta respondia. Eu falei, meninas, olha, aconteceu isso e eu tô preocupada. Ela falou, pelo amor de Deus, vai buscar uma segunda opinião. E aí ela colocou muita pressão assim em mim e graças a Deus por isso. Porque aí eu fiquei muito preocupada, ela falou, não é simples, não é, você precisa procurar um médico, você precisa de alguma intervenção. E aí ela me explicou, né, que poderia ser uma cerclagem, que é um ponto no colo do útero, poderia ser o pressário, que é como se fosse um tampão que coloca no colo do útero, e pediu para eu buscar ajuda, ir para um pronto-socorro ou buscar ajuda. Beleza. Fiquei preocupada, resolvi mandar mensagem para a médica da FIV. Doutora Patrícia, maravilhosa, nossa médica de fertilização. Mandei mensagem para ela, conversei com a Andressa, falei, olha, eu tô preocupada, né? As meninas do grupo falaram isso, outras gestantes que já tinham passado por isso, falaram lá no grupo e eu fiquei muito preocupada. Resolvi ir falar com a médica e aí ela falou, venham aqui amanhã. Ela viu os meus exames, viu a ultrassom e pediu pra gente ir lá. Fui em consulta. Na consulta, o meu colo, isso já tinha passado só uma semana. E eu tinha ficado na cama, então assim, estava em repouso. Na consulta, o meu colo que estava 13 já estava 12, já tinha diminuído. E aí ela me explicou que isso era muito grave, que ele não poderia ter, né, só me mandado para casa, né, precisava ter buscado alternativas. E aí, ao chegar na consulta, ela me deu uma alternativa. Ela falou, olha, cerclagem a gente não consegue fazer mais, né? Você tá em uma gestação gemelar, sua barriga tá bem grande, seu colo tá bem fino e a gente corre o risco de furar a bolsa, né? E aí ser fatal. Então, vamos colocar o pressário. E aí ela explicou pra gente que o pressário, né, colocava no colo do útero, então é como se fosse um tampão, e aí ele faz assim, né, no colo do útero, é um tampão, assim, pra sustentar e pra que ele não abra. Então a gente fez isso. Uma semana aí isso era finalzinho de setembro, né? Aí a gente marcou pra colocar o pressário no dia 17 de outubro, porque ainda tinha que pedir, comprar, esperar chegar, né? Pra ir lá na clínica colocar. Então a gente colocou o pressário no dia 17 de outubro. Continuei em repouso absoluto, aí era absoluto do absoluto. Eu só levantava da cama pra ir ao banheiro e eu tomava banho sentada. E todo o resto eu ficava deitada, eu não podia ficar nem assim, sentada. Eu tinha que ficar deitada o tempo todo. O máximo eu colocava um travesseiro nas pernas para dar uma descansada, também usava aquelas meias, né? Ficava de repouso. Esse tempo de repouso foi muito importante para mim, porque hoje eu entendo, né? Que Deus faz as coisas do jeito que Ele precisa fazer, né? Do jeito certo. Durante esse tempo de repouso eu tive muito tempo de qualidade com eles. Eu conversava muito com eles, eu interagia muito com eles. Eles se mexiam muito, eu cantava para eles. Foi um tempo muito gostoso que eu pude viver com eles. E talvez se eu estivesse trabalhando,
talvez não, mas se eu estivesse trabalhando, eu não teria esses momentos pra me lembrar, né? E aí foi isso, repouso, usava algumas medicações, então usava o Ultragestan, 4 comprimidos, então eu introduzia 4 comprimidos de Ultragestan, que para ajudar, né, a não acontecer isso, a não ter o parto prematuro. Nesse meio período eu também tive uma alergia de alguma coisa que a gente não sabe o que foi na época. E no dia 23 pro dia 24 de outubro, deitei e fui dormir, não tava sentindo nada, tranquila, fui dormir. Quando foi umas 4 horas da manhã, eu acordei com muita dor na perna, muita dor na minha perna direita, se eu não me engano. Muita dor, mas assim, era uma dor que eu nunca tinha sentido. E, gente, eu nunca tinha engravidado, né? Então, eu não sabia o que era uma contração, eu não sabia como as coisas começavam, eu não entendia. E aí eu mandei mensagem pra Desi, falei, amor, tem uma coisa estranha, tô sentindo muita dor na perna. E ela falou assim, ah, amor, eu acho que é porque você tá ficando muito tempo deitada, né? Quando eu chegar, ela tava trabalhando, eu faço uma massagem na sua perna, nas suas costas, e vai melhorar. E aí, tá bom. E eu fiquei tentando dormir, não consegui, aquela dor, aquela dor. E aí começou a ir pras costas, e aí eu comecei a perceber que eu tava tendo contração, porque aí minha barriga começou a endurecer. E eu falei pra ela, não, tem alguma coisa errada, vem pra casa agora. Tem alguma coisa errada, eu não tô bem. E aí, foi um intervalo de tempo muito curto. Aí eu comecei a sentir dor mesmo. Aí eu comecei a sentir contração. Eu sentia muita contração. E aí ela vindo correndo do trabalho pra me levar pro hospital, chegou, me levou pro hospital. E aí eu já cheguei no hospital com 2 dedos de dilatação, já. Tinha entrado em trabalho de parto. Tava com 25 semanas e 5 dias, 26 semanas, né? 25 semanas e 5 dias, 26 semanas. E foi muita dor. Muita dor mesmo. Muita dor, muita preocupação. Eu tava muito nervosa, eu não conseguia me acalmar porque eles não podiam nascer, né? Eu sabia que eles eram muito pequenininhos pra nascer. Se fosse uma gestação única, ele já seria um bebê muito pequenininho. Uma gestação gemelar, muito menor, né? E a gente chegou no hospital por volta de umas 5h30, 6 horas da manhã. Ai, tive que parar aqui para atender uma ligação. Então, nem lembro onde eu parei, mas... Então a gente chegou no hospital, no hospital por volta de umas 6 horas. E eu fiquei em trabalho de parto, não, acho que eram umas 5 horas a hora que eu cheguei no hospital, não lembro. Eu sei que eu fiquei em trabalho de parto até 4 horas da tarde. Então, o que foi feito nesse meio tempo, né? Os médicos tentaram inibir, né? Para que as contrações parassem, para que eu não ficasse trabalho de parto e conseguisse inibir as contrações, né? Parar as contrações e a gente conseguisse manter os bebês na barriga. Por quê? Porque quanto mais tempo eles ficam na barriga, melhor é. Eles eram bebês de 6 meses, né? 26 semanas, 6 meses. Então eles eram prematuros extremos. Prematuro extremo, eles não respiram sozinho, o pulmão não tá formado, né? O cérebro, o corpo deles, os órgãos deles ainda não estão 100% formados. Então eles são muito pequenininhos. E aí os médicos tentaram de todas as formas inibir, né, o trabalho de parto para que eu conseguisse manter eles na barriga, ficar internada, né, e acompanhar ali a gestação o máximo de tempo possível. Mas não teve jeito. Então, evoluiu, eles estavam sentados, e aí eu já tava acho que uns 6 ou 7 dedos de dilatação, não lembro muito bem. E já tava muito evoluído, né? Então não tinha mais como parar, não tava parando.
Ele já tinha tomado algumas medicações, já tinha tomado o corticoide pro pulmão. Não o suficiente, né? Porque tem uma dosagem certa que você toma, né? Alguns dias antes, enfim, para fortalecer o pulmão dos bebês. Mas como a gente não teve sinais, né, de que eu entraria em trabalho de parto, a gente não tinha feito isso. E aí, a médica veio falar com a gente, e aí ela falou: olha, mãe, eles estão sentados, um parto normal com a idade gestacional deles é muito agressivo, é uma gestação gemelar e eles estão sentados. Então não tem como a gente fazer um parto normal e eu não vou fazer um parto normal. A gente vai precisar subir para cesárea. Tudo bem? Tudo bem. Aí ela me explicou, né, as coisas que poderiam acontecer, né? Então seria um parto muito rápido, explicou que teriam 2 equipes dentro da UTI, que eles iam sair da minha barriga direto para a UTI. O pediatra também explicou pra gente, né, o pediatra da neonatal, ele explicou pra gente que eles iam precisar ser entubados, não tinha como não entubar. Com a idade gestacional deles, eles não respiravam sozinhos, só respira sozinho a partir das 30 semanas, se eu não me engano. Então eles precisavam ser entubados. E a intubação salva, mas na idade gestacional deles, a intubação também é muito grave, né, porque é tudo muito frágil, né? Eles são muito pequenos. Mas não tinha outro jeito, tinha que entubar. Então, 4h38 do dia 24/12 nasce o Victor. E 4h42, se eu não me engano, 4h40 nasce Helena. Helena e espoleta, muito espoleta. O Victor super calmo, a calmaria em pessoa. E muito parecido com a Dessa, e a Helena muito parecida comigo, ligada no 220, do jeitinho que eu sempre imaginei que seria. A Helena fisicamente muito parecida comigo e o Victor bochechudo, embora os dois tivessem as minhas mãos e os meus pés, mão assim, sabe, grande, dedo grande, sabe, mão magrela. Muito cabeludos, muito, muito. O Victor é muito cabeludo, a Helena também. E na hora do parto, o pediatra falou, tira uma foto. E graças a Deus que ele fez isso. Graças a Deus. Porque é a única foto que a gente tem deles vivos. A única. Na hora do parto. E aí a gente tirou as fotos e eles desceram pra neonatal. Aí teve todo o procedimento, né, da cesárea comigo, até eu descer pro quarto. E eu só pude vê-los no outro dia, né, porque eu não podia levantar. Tem aquele período da cesárea, né, que a gente não pode levantar, e só pude levantar de madrugada, né, enfim. Aí de manhã eu pude vê-los, né, 10 horas da manhã, abria lá a UTI pra gente ver, a Dessa também pra poder vê-los. Nós fomos vê-los e o cenário, na medida do possível, era um cenário bom, né? Não era um cenário ruim. Era um cenário bom, eles nasceram saudáveis, os dois nasceram saudáveis. Mas eram prematuros extremos, né? Então a questão do pulmão, a Helena estava com o pulmão durinho, então ela tinha dificuldade para respirar. O Victor, ele nasceu eu não lembro o nome que fala. Gente, eu não vou lembrar agora. Mas ele precisava ficar sedadinho porque ele precisava descansar mais, ele precisava ficar bem quietinho, então ele ficava sedadinho. Então ele interagia com a gente, então quando a gente falava com eles, eles interagiam, mas ficavam muito quietinhos. Eles eram manipulação mínima, então eu não consegui pegar eles no colo. Em nenhum momento eu consegui pegar eles no colo, só depois que eles já não estavam mais vivos.
porque não podia mexer neles, né? Eles eram muito pequenininhos, então a gente não teve essa chance. Aí foram dias terríveis naquela UTI. Todo dia às 10 horas da manhã era hora de receber o boletim médico e era uma agonia, gente, de saber o que estava acontecendo, como que eles tinham passado a noite, se estava bem, se não estava bem, se tinha mudado alguma coisa. E eles tiveram uma melhora muito boa. Saíram do banho de luz e aí depois começaram a piorar de novo. Era picos, eu ficava o dia inteiro na UTI e eram picos e picos, mas nós também vivemos muitas coisas bonitas na UTI. Poder estar com eles, poder ficar com eles, conversar com eles, interagir com eles, cantar pra eles. A gente cantava muito, a gente chorava muito com eles, a gente cantava muito com eles. E eu lembro que uma das coisas, eu me sentia muito impotente, né, de estar ali na UTI e eu não poder fazer nada por eles, né? Eu não podia fazer nada. Eu só podia ser a mãe deles. E eu lembro que a gente cantava muito, a gente chorava muito com eles, interagia muito com eles o dia inteiro e eles interagiam de volta, era muito engraçado, gente. Teve um dia que a Helena tava muito agitada, muito agitada. A saturação dela caía toda hora, o coração dela acelerava toda hora. Isso foi na sexta-feira. E eu ali do lado e eu, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa, o que eu posso fazer? E aí eu resolvi cantar. E eu cantei pra ela uma canção que eu gosto muito. Que é a Eu Navegarei. E eu não vou cantar porque... Ai, a minha voz é horrível. Mas pra quem não conhece, ela fala... Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. E aí eu fui cantando pra ela. E aí quando ela ouviu a minha voz, ela tava muito agitada e eu lembro que ela fazia assim com os bracinhos, porque ela era muito agitada, ela arrancava tudo, os negócios dos braços lá, dos pezinhos balançando. E na hora que eu comecei a cantar, ela tava toda agitada, ela fez assim, ó. E aí naquele momento eu falei, eu posso fazer alguma coisa por eles. E aí eu fiquei cantando pra ela. E com o Vitor era a mesma coisa. Eu cantava, e aí na hora que eu cantava, ele fazia assim com o olhinho. Olhava pro lado, assim. E nós vivemos muitos momentos, assim, lindos dentro da neonatal. As enfermeiras maravilhosas, gente. Que equipe de neo maravilhosa. A equipe do hospital como um todo. Eles nasceram no Hospital Ipiranga, em Arujá. E a gente foi muito bem cuidada lá, por toda a equipe. E especialmente na Natal, eles faziam lacinhos para colocar na Helena, assim, de gaze. Nossa, arrumava a incubadora deles tão lindinha, assim. Eles sempre muito confortáveis, sempre muito cuidados, né? Elas pegavam eles com muito cuidado. Nossa, era sensacional, assim. Os médicos também, o pediatra da NEO, maravilhoso, ele chegava e falava, tinha um outro bebê do lado, menininho, do lado da incubadora da Helena, só que ele era maiorzinho, né? E ele falava, acho que era Heitor, se eu não me engano o nome, ele falava, olha mãe, o Heitor tá aqui, ó, tá pedindo o telefone da Helena, mas eu falei que não vou dar o telefone da Helena, ele era demais, assim, ele fazia
a UTI fica mais leve. Eles mamaram ainda no meu leite, eu consegui tirar leite, né? Não mamaram em mim, mas eles eram por uma seringuinha, então eu tirava o leite e dava pra eles. Até que o telefone tocou, né? Na madrugada do dia 31/10/2022, isso foi de manhã. Eles ligaram no celular, mas o celular tava no silencioso, eu acho. E aí ligaram na casa da mãe da Dessa, que a gente morava no quintal dela, e aí quando a gente atendeu, eles pediram pra gente ir pro hospital. E dentro de mim, eu só falava assim, não é nada. Acho que eles devem precisar fazer algum procedimento e a gente precisa autorizar. E a Dessa falou assim, quando o hospital liga, não é uma coisa boa. Mas vamos lá ver. Então nós oramos e fomos pro hospital. E a gente ficou muito tempo na recepção esperando. Muito tempo. E nesse tempo eu resolvi fazer o meu devocional. E quando eu fui fazer meu devocional, ele dizia: mesmo que você não goste, mesmo que você não entenda, mesmo que você não queira, mesmo que você saiba que ele mesmo que você saiba que ele poderia, deveria, mas não está fazendo, ainda assim, eu me alegrarei no Senhor. E quando eu li a palavra de Abacuque, que era o versículo que estava lá, ele dizia, né, ainda que a figueira não floresça, e naquele momento eu soube que eles não iam ficar com a gente. Então eu terminei o devocional e a gente subiu. Nesses dias todos, a Helena estava bem, assim, na medida do possível dentro da prematuridade dela, e o Vitor sempre um pouquinho pior. Sempre um pouquinho pior, sempre um pouquinho pior, né? Ela nasceu maior, ele nasceu menor. E quando a gente, lá eles não chamam as crianças pelo nome, né? Então é G1 e G2. O Vitor é G1 e a Helena é G2, porque ele nasceu primeiro. Quando a gente chegou, era um médico, né? Um dos médicos da UTI. E aí a gente chegou e quando a gente chegou que eu olhei de fora, a luz, a incubadora deles ficava numa parede que a gente enxergava se a luz estava acesa ou se estava apagada da incubadora. E eu vi as luzes acesas, então no meu coração pensei, tá tudo bem, né? As luzes estão acesas. E aí o médico falou assim,
olha, mães, o G2, ele teve algumas paradas e não resistiu. E na hora, demorou pra cair a ficha, sabe? Tipo assim, eu não tinha entendido. Porque eu fui pro hospital achando que tinha acontecido alguma coisa com o Vitor, até pelo fato dele ter, né? E não que eu queria que fosse ele, nada disso. Mas era o que eu senti ali no momento. E quando ele falou, a minha ficha não caiu. Nisso, a Dessa já tava no chão, chorando, e eu parada, assim, sem reação. Eu não tinha entendido o que tinha acontecido. Até que eu olhei a incubadora e aí eu vi que tinha outro bebê já na incubadora dela. Aí eu entendi o que tinha acontecido. E foi assim, foi muito estranho. E aí eu fiquei ali sem entender, parada, assim. Eu demorei pra ter uma reação, pra chorar, pra... E aí a gente foi vê-la, né? E a gente viu ela no necrotério. E eu acho que eu nunca tive tanta fé na minha vida. Porque eu tava indo pro necrotério e eu falava, não. E aí outra coisa que Deus me ensinou nesse processo todo. E quando eu falo que ele me ensinou, gente, eu não tô dizendo que ele tirou os nossos filhos para me ensinar, não é isso. Mas em tudo que acontece na nossa vida, a gente aprende algo. E de tudo isso que aconteceu na nossa vida, eu quis tirar o melhor. Isso não quer dizer que foi fácil. Foi um processo muito difícil. E indo pro necrotério, eu nunca tive tanta fé na minha vida. E aí eu cheguei lá, eu peguei ela no colo, tão pequenininha. Ai, ela era muito pequenininha, gente. Tão pequenininha. E aí eu jurava, com todas as minhas forças, eu tinha certeza que alguém ia entrar naquela UTI. Ia falar assim, não mãe, não, olha, me dá ela aqui. Foi um engano, ela tá bem. Eu tinha certeza que isso ia acontecer. Mas não aconteceu. E aí eu me lembro de poucas coisas assim. Ai, gente, é muito doido assim, né? O dia que acontece tudo, né? Muita gente falando com você, muitas decisões pra tomar, cartório, enfim. Passamos o dia, resolvemos tudo que tinha que resolver, fizemos o velório da Helena, saímos do velório da Helena e fomos pro hospital. Ficamos com o Vitor até quase 10 horas da noite. E quando eu saí do hospital, e depois a gente conversou sobre isso, a Dessa saiu com essa mesma sensação, mas nenhuma das duas quis falar. A gente chorou com ele. E eu esqueci de uma coisa. Como eles estavam tendo antes da Helena falecer, como eles estavam tendo muitos altos e baixos, a última oração que a gente fez na UTI, para os dois, a Dessa falou assim, Deus sabe o que a gente quer. O Senhor sabe o desejo do nosso coração. Mas nós queremos viver a tua vontade. Que seja feita a tua vontade. Na nossa vida e na vida deles. E aí, de madrugada, ele não faleceu. Ficamos com o Vitor. E aí eu não tinha a sensação, eu tinha a sensação, eu olhava para o futuro e eu não via nós três juntos. Eu, a Dessa e o Vitor. Eu não conseguia ver essa imagem.
Oramos novamente. Senhor, seja feita a sua vontade. O Vitor naquele dia estava bem. Ele tinha feito uma transfusão de sangue, porque as plaquetas dele estavam muito baixinhas, então os médicos acharam melhor. Ele estava coradinho. Ele estava bem. A enfermeira falou, nossa, mãe, ele está muito bem. Ele passou o dia bem hoje e tal. A gente veio pra casa. Aí, 1h da manhã, o celular toca. E a gente já sabia, né? Então a gente foi pro hospital, recebemos a notícia, ficamos com ele um pouquinho, pegamos ele no colo, tão pequenininho. Ai, tão lindo. E a calmaria, né? Ai, Vitor. E passamos por tudo de novo no dia seguinte. Resolver todas aquelas coisas, cartório, velório, tudo de novo. Só que isso não era nada, né? Perto do que a gente ia viver dali pra frente. Porque é depois que a gente volta pra casa que as coisas ficam realmente difíceis. E fiquei muito brava com Deus. Muito brava. Eu falava pra Deus assim, eu não vou conseguir viver. Eu não tenho como viver sem meus filhos. Me leva também, eu não consigo. Eu fiquei uma semana na cama, não levantava pra nada. Eu não queria tomar banho, eu não queria comer, eu não queria fazer nada. Mas graças a Deus, o Senhor me deu uma esposa maravilhosa e ela segurou uma barra. Porque além de lidar com o sofrimento dela, ela teve que lidar com o meu. Ela precisou voltar a trabalhar. E eu fiquei de licença maternidade. Eu não tinha condições de voltar pro trabalho. Eu não queria ver as pessoas, eu não queria encarar as pessoas. Eu pensava assim, como é que eu vou explicar que o meu milagre não aconteceu? Como eu vou explicar isso que aconteceu? Como se eu tivesse que explicar, né? A vontade de Deus. Mas na hora, era isso que eu pensava, né? E eu fiquei muito deprimida. Muito, muito deprimida. Eu não via mais sentido na vida. Eu saía na rua e tava todo mundo vivendo. As pessoas trabalhando, vivendo, saindo. Enquanto a minha vida tinha parado. Enquanto a minha vida não tinha mais sentido. E eu não conseguia lidar com isso. E aí eu lembro um dia que eu assisti uma pregação de uma das pastoras da nossa igreja. Ela nem tá mais na nossa igreja, mas ela era pastora da nossa igreja. E ela falava sobre ter uma DR com Deus. E eu lembro que nesse dia eu ajoelhei e eu esbravejei tudo que eu tava sentindo. Toda aquela dor, toda aquela raiva. E eu falava, eu tô com muita raiva de você. Por que que você fez isso comigo?
E eu lembrei de um dia que eu tava... Nossa, esqueci de pegar o lenço. Que eu tava com uns 3 meses de gravidez e eu tava muito aflita. Muito aflita nesse dia, muito aflita, muito aflita. E tava tendo uma conferência na igreja e tal. E eu tava muito aflita nesse dia. E aí eu falei pra Deus assim... promete pra mim que você não vai tirar ele de mim. E aí Deus falou pra mim assim... Eu não posso te prometer isso. Aí eu falei, não, promete pra mim que eles nunca vão morrer. Não, que eu não vou ver eles morrer. E aí Deus falou assim, eu não posso te prometer isso. Você nunca vai saber. Se vai ser agora ou se vai ser daqui a 30 anos. E aí, nesse dia eu lembrei disso. E aí eu comecei a lembrar de várias coisas. Vários sinais. Que Deus já estava me preparando para isso. E nesse dia eu esbravejei tanto, tanto, tanto. Eu falei tanto para Deus. Tudo que eu tava sentindo, toda a dor que eu tava sentindo, eu coloquei para fora nesse dia. E eu falei para ele, eu não sei como continuar vivendo. Mas você me colocou aqui nesse lugar. Então me ajuda a sair desse lugar. Eu não quero ficar aqui. Eu não aceito que a maior alegria das nossas vidas me leve para o fundo do poço. Eu não aceito. E a partir daí, foi uma grande luta interna. Uma grande luta. Mas um processo onde eu fui forjada de tantas maneiras. Tantas maneiras. Onde a Dessa foi forjada de tanta maneira. Ela ficou semanas sem conseguir falar com Deus. Ela não conseguia orar. Ela não conseguia ir para a igreja. De tão brava que ela tava. E por que eu tô falando aqui isso pra vocês? Porque muitas vezes a gente tenta esconder de Deus o que a gente tá sentindo, como se ele não soubesse de tudo. Como se ele não soubesse dos nossos pensamentos, dos nossos desejos, dos nossos anseios. E muitas vezes ele quer que a gente faça isso. A gente fale pra ele. E foram 2 anos e meio, acho que 2 anos e meio, se eu não me engano. Ai, gente, sou péssima de conta, mas acho que é isso, 2 anos e meio, 2022. Outubro de 2022. Eles faleceram dia 31 e dia 1º de novembro. Então, foi muito joelho no chão, muito, gente, muita oração. Eu lembro que eu fiquei uns 40 dias sem conseguir sentir a presença de Deus. De tão bloqueada que eu tava. E aí teve um dia, um domingo, a Dessa não tava querendo ir pra igreja. Ela tava cansada, tinha ido trabalhar, e aí ela falou, eu não vou pra igreja. Eu falei, então eu vou. E eu tava muito cansada naquela semana. Meus pés estavam doendo muito, muito, muito. E aí eu falei assim pra Deus, eu falei, o Senhor sabe como tá o meu coração, o Senhor sabe como tá o meu corpo físico, e eu não aguento mais viver sem a tua presença. Se tem uma coisa que me dói
muito mais do que perder os meus filhos é não sentir a tua presença. E aí eu fui pro culto. Fui de ônibus, a gente morava em Arujá, fui de ônibus, não dirijo. E aí sentei lá, tava um mover de oração e eu sentada, apática. E eu falei pra Deus, não me deixe sair daqui assim. Eu não aceito sair daqui hoje do mesmo jeito que eu entrei. E aí depois começou o louvor. E eu lembro que eu fui sentindo assim, vindo os meus pés e subindo assim no meu corpo. Eu não sei nem explicar o que eu tava sentindo. E eu sei que chegou um momento que eu chorava. E eu falava com Deus, e eu chorava, e eu falava, não me deixa sair daqui. Assim, não me deixa sair assim. E aí eu senti a presença dele de novo. E foi tão lindo. E aí eu lembro que veio uma irmã, e aí ela me abraçou. E aí ela começou a falar. Você me diz, e era isso que eu tava dizendo pra Deus. Você me diz assim, eu não sei, você não sabe o que eu tô sentindo, você não sabe o tamanho da minha dor. Você não sabe o que é sentir o seu coração rasgar. E ela falava tudo que eu tinha orado há uns minutos antes pra Deus. E aí ela falava assim, Deus manda eu te dizer, eu sei o que você tá sentindo. Eu também perdi um filho. Eu sei o que você sente, você não tá sozinha. E ela falou muitas outras coisas pra mim. E eu voltei diferente nesse dia. Durante esse processo desses 2 anos, como eu falei pra vocês, a Dessa segurou uma barra. Porque eu tinha picos de depressão, de não querer levantar da cama, de passar o final de semana todo deitado no sofá, de não querer fazer nada, de não querer viver. A gente quase se separou, a gente passou 1 mês separada, logo quando eles faleceram, morando na mesma casa, mas a gente tava separada. Eu tinha crises de ansiedade terríveis, pensamentos de morte. Tanto eu quanto a Dessa, muitos pensamentos de morte, gente. A gente nunca tinha pensado nessas coisas. Eu lembro que teve um dia que eu tinha ido trabalhar. E quando eu fiz um chazinho. E aí quando eu voltei, eu tive uma crise de ansiedade dentro da lotação, e aí eu desci. Porque eu achei que eu fosse desmaiar, né? Tava calor, enfim. E aí eu desci, e aí aqui, quando eu desci do outro lado da Dutra. Pra vir pra onde eu moro, eu tenho que atravessar a passarela. E eu, no natural, não gosto de atravessar a passarela, me dá uma agonia. E quando aí eu desci, comecei a respirar, foi passando, respirando, para aquela crise passando. Eu lembro que eu peguei a mochila, coloquei nas costas, e na hora que eu coloquei a mochila nas costas pra ir em direção à passarela, uma voz no meu ouvido falou assim, você não pode subir a passarela, porque se você subir a passarela, você vai se jogar lá de cima. E nessa hora eu me assustei. E aí na hora eu pensei, não, eu não posso deixar esse sentimento tomar conta de mim. E eu lembro, hoje é engraçado, né? Mas na época não foi.
Eu lembro que eu segurei aqui na mochila bem forte, assim. Peguei o impulso. Ai, Deus. Peguei o impulso e falei, Deus, me ajuda. Porque eu tinha que atravessar a passarela, não tinha outra opção. Eu peguei aqui, assim, na mochila, eu segurei bem forte, assim, e eu peguei o impulso pra subir a passarela e eu fui falando, o medo não vai parar, o medo não vai me parar, o medo não vai me parar, o medo não vai me parar, o medo não... E eu fui falando isso alto, gente. Eu acho que as pessoas passavam e olhavam e falavam assim, menina é louca. E eu saí assim, o medo não vai me parar, o medo não vai me parar, o medo não vai me parar. E eu fui, atravessei, e quando eu cheguei lá do outro lado da passarela, eu desabei de chorar. Aí eu liguei pra Deus, me buscar. Então eu passei muitas coisas nesses 2 anos de ser moldada, lapidada pelo Senhor. Deixar Ele cuidar da minha dor. E foi muita terapia também, fiz muita terapia. Mas eu tinha muito comigo, dentro de mim, que eu não deixaria a memória dos meus filhos ser uma coisa triste. É lógico que você fala, você tá chorando. Eu tô chorando, gente. São os meus filhos, né? Morro de saudade deles. Morro de saudade das coisas que a gente não viveu junto. Se Deus falasse pra mim escolher, é lógico que eu escolheria que eles estivessem aqui comigo. Mas eu não posso anular o que eles foram pra mim e fazer isso ser a maior causa de tristeza das nossas vidas. O Vitor e a Helena continuam sendo milagres. Mesmo que a resposta do Senhor para a continuação deles aqui nessa terra com a gente tenha sido não. E aí, os milagres fomos nós duas. Nós duas vencermos a depressão, vencermos todos esses pensamentos de morte, vencermos as nossas debilidades, vencermos os desafios que trouxeram tudo isso. Porque tudo na vida perdeu sentido, os nossos trabalhos perderam sentido, todo o resto que não fosse o Vitor e a Helena perdeu sentido na nossa vida. O nosso sonho da maternidade tinha se perdido ali. E a Andressa, ela é mais centrada, então ela só foi, né, lidando com as coisas do jeito dela, não fez terapia, não quis fazer nada disso. Então ela lidava do jeito dela, também com muita oração, também aos pés do Senhor. E para mim o processo foi mais difícil. Eu fiquei mais de um ano numa depressão assim, de não me reconhecer, de não querer me arrumar, de não ligar mais pra vida. A vida tinha perdido sentido, eu tava só indo. E eu falava pra Deus, eu falava, não me deixa viver assim, eu não quero viver assim. Eu não quero viver como se a vida não tivesse sentido. Nesse mês, eles faleceram em novembro, né? Em dezembro, a gente pegou o Billy, que é o nosso cachorrinho, não como substituição, lógico que não. Mas a Dessa tava muito triste, muito pra baixo. Nós duas estávamos, né? E aí eu dei de presente de Natal pra ela, o Billy, porque o sonho dela era ter um bulldog. E o Billy nos ajudou muito nesse processo, né? Super sapeca, fazendo um monte de arte, deixando a gente super ocupada. Então ele ajudou muito a gente também a passar por esse processo. Então esse processo foi, a base de tudo foi Deus, oração, muita conversa com Deus, muita DR com Deus. Tive muitos DRs com Deus. E eu perguntava, né, por que, Senhor? Por que a gente precisou passar por isso? Não sei. Mas eu sei que eu sou outra pessoa.
Eu sou outra Cíntia depois do Vitor e da Helena. Eles me ensinaram a ser muito melhor. Eu sou uma pessoa muito melhor. Eu sou muito mais compreensiva. Eu sou muito mais amorosa. Eu sou muito mais respeitosa. Eu dou muito mais valor à vida, às coisas, aos detalhes, aos pequenos momentos. Eu tenho muito mais compaixão do que eu tinha antes. Eu sou outra pessoa. Eu não sou a Cíntia que eu era antes deles dois. E a Dessa também. O Senhor foi nos lapidando, foi nos moldando, foi nos curando. E eu acho que as coisas começaram a ficar melhores quando a gente se permitiu. Quando a gente tirou a armadura, né? Tirou a couraça, aquele negócio ruim, e deixou o Senhor tratar o nosso coração. E Ele foi dia a dia quebrando e nos tratando. Então teve sim terapia, teve sim exercício físico para manter a endorfina lá em cima, ainda continua tendo, para lidar com as crises de ansiedade, para lidar com tudo isso. Esses 2 anos foram 2 anos e meio onde aconteceram muitas coisas que eu jamais conseguiria resumir aqui para vocês num vídeo, tudo que aconteceu. Mas teve muito tratamento com Deus, muito, muito, muito tratamento de Deus. Muito abraço do Espírito Santo, muito cuidado do Senhor nas nossas vidas. E a gente via nos nossos amigos, na nossa família, na nossa igreja, o cuidado do Senhor com a gente. E teve também grupo de apoio. A Dessa participou poucas vezes, mas eu participo todo mês praticamente de um grupo de apoio chamado Transformação, onde mães que passaram pelo que nós passamos, né, e pais também são acolhidos, né, a gente pode conversar, a gente pode acolher, abraçar as mães que estão no início do processo. E esse grupo é maravilhoso, a Perla, né, que é quem idealizou esse grupo, também passou por isso. E a história dela é linda, e da Heloísa. E quando eu falo linda, gente, ai, nossa, a morte é linda, não é isso que eu quero dizer. É sobre o que a dor dela permitiu que ela fizesse. Hoje ela acolhe mães, ela leva a história da Heloísa para muitos e muitos lugares e faz ela viva, né? Em cada lugar, em cada treinamento que ela dá nos hospitais, de humanização, de acolhimento. Então é disso que eu tô falando quando eu falo que é linda a história. E então teve a base de tudo, que é Deus, teve terapia, teve oração, teve grupo de apoio, teve família, teve amigos, mas teve principalmente a nossa vontade de sair do fundo do poço. Porque eu não aceitava que as minhas maiores alegrias virassem as minhas maiores tristezas. E é isso, é só tudo isso. E o que eu queria, se eu pudesse deixar uma mensagem nesse vídeo, se tem alguma mãe que passou por isso e que está assistindo esse vídeo, eu queria dizer que sim, é muito difícil, sim, dói muito, sim, você precisa falar, você precisa conversar, você precisa se apegar à sua fé, você precisa fazer terapia, se você gosta, grupo de apoio, mas você não pode ficar nesse lugar de tristeza para sempre. Se permita viver a sua tristeza, se permita viver o seu luto. Viver o luto é extremamente importante. Se permita viver esse momento.
mas se permita também sair desse lugar no momento que você achar que é possível, no momento que você tiver forças para isso. Se você precisar, nós estamos aqui. Se quiser conversar, chama a gente, nós estamos aqui. E eu tenho certeza que o Senhor vai cuidar de você, cuidar da sua família, cuidar do teu coração, te ajudar a passar por isso, te ajudar a vencer. Eu sei que nessas horas não é isso que a gente quer escutar, né? Eu sei que nessas horas não, nada disso acalenta do jeito que quem tá falando imagina que acalenta. Mas no momento que você estiver preparado, eu sei que vai acalentar. Então, sinta-se abraçada, sinta esse abraço, esse acalento. E eu peço que o Senhor acalme o seu coração, para que você possa colocar cada coisinha no seu devido lugar. E que você não esqueça que ainda que a floresça, ai meu Deus, ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê frutos, ainda assim, nós nos alegraremos no Senhor.